aqui para fazer mais um vídeo aula. Eu espero que todos estejam bem, todos estejam com saúde, meus príncipes e minhas princesas. Hoje iremos ter aula de geografia. Olá, crianças do segundo ano. Vamos lá para mais uma aula de geografia. Livro, caderno 3, capítulo 2, páginas 10 a 17. Tópicos: lugares de produção de alimentos, lugares da agricultura e da pecuária, a agricultura familiar e nossos alimentos. Objetivo: ressaltar as pequenas e as médias propriedades, sua importância em nossa soberania alimentar, assim como a importância do solo e da água para a realização da agricultura. Lugares da agricultura e da pecuária. O Brasil é um país com grande extensão de terras e solo muito férteis. Esse fator contribui para atividades que envolvem a produção de alimentos, como a pecuária e a agricultura. O que é a pecuária? Atividade humana de criar conjuntos e grupos de animais. Agricultura. Atividade humana de cultivar legumes, frutas, verduras, grãos e cereais. A grande quantidade de diferentes fontes de água que encontramos em nosso território também facilita o desenvolvimento dessas atividades. Possuímos tanto fontes subterrâneas, que encontramos abaixo do solo, como águas superficiais, ou seja, águas encontradas em rios e lagos. Os alimentos são produzidos geralmente em diferentes tipos de propriedade, chamados de sítios ou fazendas. O que é o sítio? Uma propriedade rural de área modesta frequentemente usada para lazer ou lavoura. E a fazenda? Propriedade rural agrícola destinada à prática da agricultura para o plantio de frutas, verduras e legumes, como nós já vimos. A maneira de produzir varia muito, depende do tamanho do sítio ou da fazenda, de sua localização, da cultura da população local, de financiamento agrícola do produtor, do acesso à terra, dentre outras coisas que são importantes para se manter na agricultura um bom plantio saudável, com alimentos saudáveis, importantes para a nossa alimentação. Vejamos aqui as duas imagens do gado bovino. O gado bovino, na primeira imagem, pode ser criado de forma diferente. Ele pode ficar solto pelo espaço da fazenda, como na imagem acima, se a venda de sua carne for prioridade ou presa em terrenos específicos. Caso o foco seja obter somente o leite, como na imagem ao lado. Ou seja, na segunda imagem, podemos dizer que o objetivo de produção de leite é para as fábricas, para a indústria de laticínio, que é importante na alimentação. A agricultura familiar e nossos alimentos. Chamamos de agricultura familiar aquela que é realizada por membros de uma mesma família que vive na fazenda em que produzem. Ou seja, as famílias plantam para a sua sobrevivência na agricultura familiar. Elas mesmas vão fazer o plantio de frutas, legumes e verdura para a sua alimentação. Essa forma de agricultura é responsável por cultivar a maior parte dos alimentos que consumimos em nosso dia a dia, como já citamos, o feijão, o arroz, o milho, as verduras. Como podemos observar a imagem a seguir. Aqui nós temos a imagem de uma família de agricultores do município de Petrolina, estado de Pernambuco, que exibe sua colheita de pinha. Estão exibindo aqui o que eles plantaram, uma alimentação saudável para sua própria sobrevivência. Dependendo da maneira como é feito o cultivo nas fazendas, o solo e a água podem sofrer com problemas ambientais. Esses danos acontecem principalmente nas grandes empresas agrícolas, que são diferentes das propriedades onde se realiza a agricultura familiar.
usando certos tipos de substâncias químicas que servem para evitar que insetos e animais se alimentem dessas plantas. Podemos chamar de agrotóxicos, que é um produto que vai prevenir as plantas dos animais que podem vir a destruí-las. Por isso que muitas vezes ele usa para essa prevenção, para que não aconteça a destruição das plantas por esses insetos. Como podemos observar aqui na imagem, aqui o agricultor aplicando agrotóxicos em plantação de frutas cítricas no município de Aruarama, no estado do Rio de Janeiro. Ele está aplicando para a prevenção, para que as pragas, os insetos não possam vir a destruir essa plantação. E quando esse produto é usado em excesso, ele pode contaminar o ambiente e eliminar vários insetos, como por exemplo as abelhas. As abelhas que trazem benefícios para a natureza e para a vida. Importante. E você, o que acha? Vamos fazer a leitura da imagem aqui, onde nós temos uma professora com os alunos em uma plantação. Vamos fazer a seguinte leitura. Por que as galinhas estão soltas no meio das plantas, professora? Aí a professora vai responder. Porque elas se alimentam de insetos que podem comer pedaços das plantas. As galinhas elas vão comendo esses bichinhos, insetos, para que eles não possam estar destruindo as plantinhas. Aqui podemos ver aqui a plantação de verdura. Essa plantação natural, nós podemos chamar também, que é muito importante, agricultura orgânica. Agricultura orgânica, que são alimentos naturais, que não permite o uso desses produtos químicos, porque esses produtos químicos são prejudiciais à saúde humana e para o meio ambiente. Na agricultura orgânica, tudo é natural, não tem produtos que são prejudiciais à saúde. Agora, em sua opinião, é possível praticar agricultura e não danificar a natureza? Como podemos fazer isso? Vejamos, sim, é possível praticar agricultura e não danificar a natureza. Como? Por meio de práticas que não façam uso de agrotóxicos, de produtos químicos. Agora, vejamos as atividades. Atividade na página 13. Observe o quadro do pintor mineiro Robson Barros e faça o que se pede. Aqui vamos observar essa imagem que ao lado está a colheita de algodão de Robson Barros. Ou seja, aqui nós temos várias pessoas fazendo a colheita de algodão. Nós podemos ver aqui a importância dessa plantação, a importância da agricultura. Vamos para a primeira questão. Em que lugar essas pessoas estão? Como já observamos as imagens, agora nós vamos observar para responder as questões. Onde elas estão? Em uma fazenda ou sítio onde se cultiva algodão e outras culturas. Na segunda questão, que tipo de atividades é desenvolvida nesse lugar? Agricultura ou pecuária? Vejamos, é desenvolvida a agricultura, é um plantio de algodão. A terceira, descreva a cena retratada. Você vai observar e vai escrever aqui o que você observou aqui nessa cena, nesse desenho que é o plantio de algodão. Veja, homens e mulheres estão colhendo algodão cultivado nessa fazenda ou sítio. Na quarta questão, todas as árvores foram retiradas para realizar a agricultura? Você observa a imagem, todas as árvores foram retiradas? Ainda tem árvores? Sim, nós temos árvores sim ao redor aqui da plantação. Então, vocês vão colocar, vão responder acompanhando aí no livro de vocês. Repetindo,
Todas as árvores foram retiradas para realizar a agricultura? Não. Algumas árvores ainda permanecem, como é o caso do ipê amarelo. A quinta questão. Existe algum lugar semelhante a esse onde você vive? Aqui uma resposta pessoal. Existe algum lugar próximo onde você mora que tenha esse plantio, essa natureza? Sim ou não? Esse plantio de algodão? Aí você vai observar e vai colocar aqui. Se sim, aí você coloca sim. Se não, você coloca não. Essa é uma resposta pessoal. Vocês vão observar ao redor onde vocês moram e vão responder a quinta questão. Agora, vejamos a página 15. Responda as questões. A primeira questão. Qual é o nome dos lugares onde se cria gado e produz alimentos? Sítios e fazendas. Na segunda questão, o que significa a palavra agricultura? Cultivar frutas, verduras, cereais, grãos e legumes. A terceira questão. Além da agricultura, qual é a outra atividade? Em seguida, a terceira questão. Além da agricultura, qual é a outra atividade comum desenvolvida nos sítios e fazendas? A pecuária em geral. Na quarta questão. O que é agricultura familiar? Tipo de agricultura que é realizada na propriedade e compartilhado pela família. Na quinta questão, qual é a importância da agricultura familiar para as pessoas que vivem na cidade? A agricultura familiar produz a maior parte dos alimentos consumidos nas cidades. Em seguida, vejamos a página 17. Vamos relembrar. Assinale a alternativa correta. A primeira. Os lugares onde se praticam a agricultura e a pecuária chamam-se sítios e fazendas ou lojas de supermercado. Aí vão marcar aí no livro de vocês, sítios e fazendas. Letra B. Quais elementos da natureza são muito importantes para a agricultura? Agrotóxicos e máquinas ou solo e água? Aí, marcar solo e água. A letra C. Os sítios e fazendas têm o mesmo tamanho e a mesma maneira de produzir? Ou têm tamanhos diferentes e maneiras de produzir diferentes? Aí, marcar aqui o segundo parêntese. Tem tamanhos diferentes e maneiras diferentes de produzir. A outra, qual prática adotadas por alguns agricultores podem contaminar os alimentos, o solo e a água? A prática é o uso de agrotóxico. Por que a agricultura familiar é importante para todas as pessoas que vivem na cidade? Porque essas famílias são responsáveis por produzir a maior parte dos alimentos que consumimos no cotidiano, ou seja, no nosso dia a dia, na nossa alimentação. Verduras, frutas, legumes. Ficaremos com atividades nas páginas. Primeira parte, na página 13. A segunda parte da atividade, nas páginas 15 e 17. Essa foi mais uma videoaula, espero que todos tenham gostado. Fique em casa, fique com Deus, cuide do papai, da mamãe. Dúvidas pode estar me ligando, que orientarei a todos para que todos possam ter um bom aprendizado. Beijos, tchau.